E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver mais um exemplo de equação modular, e no caso dessa equação, vamos verificar se ela possui solução, e se ela possuir, nós vamos investigar quantas e quais são essas soluções, para depois realizarmos uma prova real e verificar se essas soluções validam essa equação, e por fim vamos fazer uma interpretação geométrica da resolução dessa equação por meio do conceito de função modular. Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Mas antes de irmos para a resolução, deixe o seu like nesse vídeo para que possamos gerar mais engajamento e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. Então vamos para a resolução. Neste sexto exemplo, nós temos que o módulo de 2x mais 6 menos 3 é igual a menos 1. A primeira coisa que nós podemos observar neste exemplo é que o número que está depois da igualdade é um número negativo. Isso pode fazer com que a gente se confunda com um exemplo anterior, no qual o módulo acabou sendo igual a um número negativo e, portanto, a equação não tinha solução. No entanto, nós não temos apenas este número aqui. Portanto, o módulo ainda não está isolado em um membro da igualdade. Nós só podemos afirmar com certeza que uma equação modular não tem solução quando nós chegamos na situação em que o módulo é igual a um número negativo. Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é isolar este módulo, para depois avaliar se essa equação modular possui ou não solução. Então vamos isolá-lo aqui no membro esquerdo. Para fazer isso, nós precisamos considerar esse menos 3 e realizar a operação inversa que está sendo realizada com ele. E a operação inversa da subtração é a adição. Portanto, nós teremos o seguinte, que o módulo de 2x mais 6 é igual a menos 1 mais 3, uma vez que a adição é a operação inversa da subtração. E nós sabemos que menos 1 mais 3 é o mesmo que 3 menos 1, que é igual a 2. Logo, o módulo de 2x mais 6 é igual a 2. E quando nós chegamos nesse ponto, nós precisamos refletir quais módulos que são iguais a 2. Nós sabemos que o módulo de 2 é igual a 2 e também sabemos que o módulo de menos 2 é igual a 2 também. Portanto, resolver esta equação modular é o mesmo que resolver duas outras equações. 2x mais 6 é igual a 2 e 2x mais 6 é igual a menos 2, porque aqui dentro do módulo nós poderíamos ter tanto 2 quanto menos 2. E em qualquer um desses casos, o módulo seria igual a 2. Por isso que nós igualamos tudo que está aqui dentro do módulo a 2 e também a menos 2. Então vamos começar por esta equação aqui. Nós temos que 2x mais 6 é igual a 2. Então, para isolar o x, primeiro nós vamos considerar esse mais 6, e a operação inversa é menos 6. Logo, nós teremos que 2x é igual a 2 menos 6, uma vez que ele estava sendo somado e no outro membro da igualdade ele será subtraído. Então, 2x é igual a menos 4, uma vez que 2 menos 6 é igual a menos 4. Agora nós temos que 2x é igual a menos 4, e para isolar o x nós precisamos considerar a operação inversa desta multiplicação, que é a divisão. E nós sabemos que x será igual a menos 4 dividido por 2. E menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. E nesse caso nós temos um número negativo e um número positivo, e ao realizar o jogo de sinais, nós teremos como resposta um número negativo, porque estamos realizando uma divisão. Dessa forma, a primeira solução para esta equação modular é x igual a menos 2. Agora vamos resolver a segunda equação. Na segunda equação nós temos que 2x mais 6 é igual a menos 2. Precisamos considerar que esse 6 está sendo somado, e a operação inversa é a subtração. Logo, nós teremos que 2x é igual a menos 2 menos 6. E menos 2 menos 6 é igual a menos 8. Portanto, nós temos 2x é igual a menos 8. E a operação inversa desta multiplicação que está sendo realizada entre o 2 e o x é a divisão. Nós teremos que x é igual a menos 8 dividido por 2, uma vez que o 2 estava sendo multiplicado. Logo, x será igual a menos 4, porque menos 8 dividido por 2 é igual a menos 4. Nós temos um número negativo e um número positivo. E fazendo o jogo de sinais, nós teremos como resposta um número negativo. Agora que nós determinamos as duas soluções para esta equação, nós vamos verificar se essas duas soluções de fato vão validar aquela equação inicial que nós tínhamos. Então vejamos. Lembrando que as soluções que nós determinamos foram que x é igual a menos 2 e x é igual a menos 4. Então primeiro nós vamos substituir no lugar do x a primeira solução, a qual nós determinamos que é menos 2. Então nós temos o seguinte, 2 vezes x mais 6 menos 3. E no lugar do x nós vamos colocar o menos 2. Agora nós podemos resolver esta multiplicação. E 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. E dentro do módulo nós temos menos 4 mais 6. E menos 4 mais 6 é o mesmo que 6 menos 4. E 6 menos 4 é igual a 2. Portanto, nós temos o módulo de 2. E o módulo de 2 é igual a 2. E por fim nós temos 2 menos 3 e 2 menos 3 é igual a menos 1. E vocês podem observar que nós chegamos exatamente ao número que está no membro direito da igualdade, que é o menos 1. Agora vamos verificar a segunda solução que nós obtivemos, na qual x é igual a menos 4. E substituir menos 4 no lugar do x
no primeiro membro da igualdade para verificar se, ao resolver esta expressão, nós também chegaremos a menos 1. Então nós temos 2 vezes x mais 6 em módulo menos 3. E o x será substituído por menos 4. Então nós temos 2 vezes menos 4 e 2 vezes menos 4 é igual a menos 8. E dentro do módulo nós temos menos 8 mais 6. E menos 8 mais 6 é igual a menos 2. Agora precisamos pensar qual que é o módulo de menos 2. Bom, nós sabemos que o módulo de menos 2 é igual a 2. Portanto, nós temos 2 menos 3. E 2 menos 3 é igual a menos 1. Agora, como vocês podem verificar, nós também chegamos exatamente ao número que nós tínhamos no membro direito da igualdade. Portanto, nós verificamos que as duas soluções que nós obtivemos validam esta igualdade inicial. Agora vamos fazer uma interpretação geométrica da resolução dessa equação utilizando o conceito de função modular. Então, nós vamos supor a existência de uma função f na qual o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio também, de forma que a função f é definida como um módulo de 2x mais 6 menos 3, e a partir desta função nós vamos determinar para quais valores de x nós teremos que a função é igual a menos 1. E isso significa resolver justamente esta equação que nós acabamos de resolver. E vamos considerar também as duas soluções que nós obtivemos para esta equação. Agora vamos analisar o gráfico dessa função e a relação que ele tem com as duas soluções que nós obtivemos. Bom, o gráfico da função f está sendo representado por esta linha verde, e o nosso objetivo era determinar quais são todos os valores de x para os quais a função f é igual a menos 1. E as duas soluções que nós obtivemos foram que x é igual a menos 2 e x é igual a menos 4. E essas duas soluções representam duas retas verticais paralelas ao eixo das ordenadas. Vamos traçar primeiramente a reta na qual x é igual a menos 2. Nós temos o seguinte: ao considerar a interseção dessa reta com a função f, nós observamos que o ponto de interseção entre elas é justamente quando x é igual a menos 2 e y é igual a menos 1. Ou seja, o endereço desse ponto é menos 2 para x e menos 1 para y. E agora vamos analisar a segunda solução, na qual x é igual a menos 4. A interseção da reta x é igual a menos 4 com a função f é justamente no ponto onde o endereço de x é menos 4 e de y é menos 1. Ou seja, o ponto que nós temos aqui é menos 4 para x e menos 1 para y. Isso quer dizer que quando x é igual a menos 4 ou x é igual a menos 2, a função f será igual a menos 1. Desta forma, verificamos graficamente que as soluções desta equação são de fato x é igual a menos 2 e x é igual a menos 4. E mais uma vez validamos a solução de nossa equação modular. Se você tem alguma dúvida sobre algum ponto da resolução que eu apresentei, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias de resolução de equações modulares. Não se esqueça também de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais questões, desafios, problemas e suas resoluções. Confira também os outros exemplos de equações modulares na playlist que eu vou deixar listada aqui no final do vídeo. E confira também outras playlists do canal. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.